Olá, queridos! Voltamos mais uma vez à segunda aula do dia 28 de junho de 2022 e para complementar os assuntos que foram falados até então, quero estar deixando este vídeo que eu vou já colocar para vocês sobre como funciona mais ou menos uma classe hospitalar. Este hospital, ele fica lá no Rio de Janeiro, né, chamado Hospital Jesus. E aí vocês vão ouvir alguns profissionais que trabalham dentro desse hospital. Neste ambiente de classe hospitalar, vocês vão ver como é o trabalho em si e conhecer um pouco mais, né, gente? É interessante vocês assistirem esse vídeo junto comigo. Tá bom? Então eu compartilho com vocês. 1, 2, 3 e já! No Hospital Municipal Jesus, a educação também faz parte do tratamento. O programa Classe Hospitalar vem transformando a rotina das crianças e dos jovens pacientes internados na unidade de saúde que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Eu vou conversar com Débora Angeli, pediatra do Hospital Municipal Jesus, e Elizabeth Leitão Ramos, pedagoga da classe hospitalar. O bate-papo vai começar agora. Professora Beth, muito obrigado pela sua presença aqui no bate-papo. Eu que tenho que agradecer, o convite para participar do programa. Professora, como é que começou esse trabalho tão bonito, e tão especial aqui no Hospital Municipal Jesus? Esse trabalho teve início em 1950, o então diretor da unidade, preocupado com o tempo de permanência da criança hospitalizada, que eram crianças que eram acometidas da doença da poliomielite. Em 1950, então, esse trabalho já tem quase 65 anos. E hoje, como é que ele está estruturado, como é que ele funciona? A classe hospitalar, ela funciona como uma unidade de ensino, só que tem singularidades, bem específicas de um trabalho que acontece dentro de uma unidade hospitalar, O tempo de atendimento, os cuidados que a gente tem que ter com a criança hospitalizada, as restrições que são orientadas pelos médicos, enfim. É um trabalho pedagógico que é todo permeado, por orientações da equipe de saúde. E é uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Isso. A classe hospitalar, ela é introduzida a partir de um convênio entre a Secretaria Municipal de Educação e alguns hospitais, por iniciativa dessas direções, na percepção de que essas crianças e adolescentes precisam de um atendimento pedagógico para que contribua para aceleração do processo de aprendizagem delas, enfim, e que também estabeleçam um contato dessa criança com o contexto de vida diária, que essas crianças têm. Toda criança gosta de escola, gosta de brincar, é o universo da criança. Então, os diretores que têm essa visão, humanizada do atendimento, eles buscam esse atendimento, essa parceria. E como é que as crianças que chegam aqui, fragilizadas, entram nesse ambiente hospitalar que já é ruim para adulto, imagine para uma criança, como é que elas recebem, como é que elas são acolhidas pelos professores? É surpreendente, porque a percepção do professor nunca é assim de um receber um abraço, uma acolhida, o professor geralmente ele tem aquela ideia de que o aluno, o rejeita de alguma forma, não quer participar das atividades, E é surpreendente, porque assim, não há esforço algum, uma simples apresentação. Eu tô aqui, tá vendo? Você pensa que não ia ter, tem escola aqui no hospital, as crianças, elas são espontâneas, sorriem, Então assim, a gente não tem assim muito problema, na questão do acesso, da abordagem com a criança. Elas nos acolhem, elas é que nos acolhem muito bem. E como é que é lecionar dentro de um hospital para crianças hospitalizadas? É muito diferente de lecionar para uma escola tradicional, fora de um hospital?
É um atendimento que tem as suas especificidades, né? Além do trabalho pedagógico, a gente tem todo um contexto que é bem diferenciado, né? E que está vinculado à questão da segurança da criança hospitalizada também. Né? O trabalho pedagógico ele tem que acontecer numa medida de que a gente garanta um tratamento íntegro dessa criança, feliz, porém íntegro. Então, assim, requer que uma articulação dos professores com a equipe médica, requer uma atenção da criança que está ao nosso lado na sala, se ela está entrando num quadro febril, se não está, se ela está quietinha, se ela está com dor de cabeça. O professor ele tem que ter uma sensibilidade, né, e uma atenção, ele tem que estar, na verdade, aberto, né, para essa criança, tanto na questão da atenção quanto da escuta. Né? Porque a gente tem crianças que tem que fazer acompanhamento, né, do xixi e tal. Então, assim, a criança tem que ir ao banheiro? Tem que ir ao banheiro, né? A gente tem que acompanhar e a gente tem que estar, assim, aberta, né, para esse tipo de trabalho. É um trabalho espetacular. Dá pra ver na sua felicidade, né? Na sua expressão de felicidade. E além dessa sensibilidade que você falou que o professor tem que ter, né? Ele precisa ser capacitado, ter uma capacitação especial, uma especialização para trabalhar com essas crianças? O importante é que o professor tenha a vocação, né? Tenha o fascínio pelas descobertas que ele pode fazer junto com o aluno e junto com o contexto pedagógico. Professora Beth, o profissional da saúde, né, o médico, o enfermeiro, o técnico, ele está acostumado já a viver nesse ambiente hospitalar e lidar com crianças, com pessoas fragilizadas, né, pela doença. Agora, um profissional da educação não está acostumado com isso. É pesado trabalhar, ver essas crianças fragilizadas, né, a família também dessa criança. O olhar do professor para essa criança é um olhar de saúde, é um olhar de ânimo, é um olhar de ajuda, é um olhar de perspectiva de futuro. Então, não há um mergulho na doença. Veja bem, o caminhar desse professor aqui na unidade é um caminhar diferente da equipe de saúde. É um mergulho no bem que você está fazendo para aquela criança, né? É um mergulho no bem, né? No bem-estar daquela criança durante a hospitalização, no bem-estar social dela, né? No futuro escolar brilhante, né? Na descoberta de habilidades, de potencialidades, enfim. E esse trabalho ele é feito, ele é amarradinho com a família e até com a própria equipe de saúde. Muitas das vezes a equipe vem nos perguntar como é que essa criança na sala, ela responde bem, cognitivamente, ela responde às atividades, ela se organiza na sala de aula. Então, assim, a gente acaba, né, passando para o profissional um olhar mais distante da doença, né? Você falando em família, quando eu cheguei aqui, antes da gravação, eu conversei com algumas mães, né? E até peguei o depoimento de uma delas, né? Queria que você visse aqui e comentasse. Aqui, Beth. O meu nome é Daniela, eu sou mãe da Evelyn. E a importância da Evelyn aqui no hospital participar das aulas é muito importante, porque depois que ela começou com esse problema de saúde, a ter convulsões, ela colocou na mente dela de que ela não podia mais ir para a escola, que ela não ia ter convivência com as outras crianças porque ela tinha vergonha. Mas aqui, participando das aulas, ela tem aprendido que ela pode sim conviver com outras crianças e ter uma vida normal. A Daniela colocou uma questão que é bastante assim focada nas articulações que a escola faz, né, e no próprio movimento da classe hospitalar, né. O trabalho pedagógico, ele é um pouco... Só um instante, pessoal. Já eu boto novamente o vídeo para vocês assim. Voltamos, vamos continuar com o nosso mais ampliado. Nós temos um foco no currículo, sim,
mas a gente tem um olhar para essa criança ou para esse adolescente, né? Um olhar, como eu já falei, mais amplo, né? De socialização, de capaz de sair daqui, ir para o mundo, né? Descobrir que mesmo com as limitações que todos nós temos, né? Alguma forma de limitação, todos nós somos capazes, né? Então, o foco pedagógico com a menina, com a Evelyn, não foi focado apenas na disciplina português, matemática, leitura, escrita, né? Foi na participação dela aqui na sala, foi na elaboração de mural, foi no compartilhar uma conversa comigo sobre, né, o que é a escola, o que a escola significa para a vida da gente, né? E das possibilidades que a gente tem até de mostrar para ela que todos nós temos as nossas restrições, temos as nossas limitações, né? E com relação à família, né, também há essa proximidade e há uma cumplicidade também dos profissionais, né, para que a gente cumpra essa missão de que a vida dessa criança siga além daquela doença que é tratável, que acompanhada sim a criança pode conviver normalmente. Então houve, né, um encontro multidisciplinar, aonde foi colocado para o grupo, para a equipe, né, e a equipe multidisciplinar, saúde mental, escola, e iniciou-se um trabalho paralelo para dar suporte emocional à Evelyn, para ela compreender o que ela tinha e as possibilidades que ela tem de viver, né? Então, assim, esse olhar que a escola tem, que não é um olhar rígido sobre currículo escolar, porque existe um currículo maior que para a gente assim, dar um retorno de vitória, de sucesso, né? A gente encontrar com a Evelyn por aí, né, daqui a um mês, e ela falar pra gente, olha, tá tudo bem, estou indo à escola, estou evoluindo, como a gente já teve vários relatos de crianças que, quando vem ao ambulatório, nos encontram, falam o nome da gente, enfim, né, dá um retorno, deixa a gente super... E o conteúdo, né, as aulas que essas crianças elas frequentam aqui na classe hospitalar, elas são aproveitadas no currículo da criança quando ela sai daqui e retorna para a escola? A frequência também, ela é contabilizada na escola de origem da criança? Nós temos, né, esse trabalho ele acontece, nós temos o registro desse trabalho, né, temos determinados documentos que a gente preenche dessas crianças, inclusive relatórios, né, de desempenho, onde todas as atividades que a gente propõe são descritas, né, em termos até de respostas educacionais, e a escola, né, ela reconhece esse relatório como medidas de avaliação, se eu posso dizer assim, né, para considerar uma avaliação final lá na escola dela de origem. Mas depende da escola, então? Depende da escola. E, professora Beth, existe uma legislação que garante a classe hospitalar nos hospitais? Nós temos um documento do MEC. Esse documento ele foi editado em 2002. Chama-se Classe Hospitalar e Atendimento Domiciliar, Estratégias e Orientações. Na verdade, é um documento que recomenda, né, atenção às crianças e adolescentes hospitalizados que tenham acesso à educação durante períodos de internação ou tratamento de saúde. Mas não existe uma lei ou uma política pública? Não existe uma lei que dê obrigatoriedade. O que a gente tem no município são algumas portarias, né, que, por conta dos convênios, né, vêm a organizar esse tipo de trabalho, né, no município do Rio de Janeiro. A gente tem portarias que regulam e dão algumas direções e orientações de como desenvolver o trabalho nessas unidades de tratamento de saúde. E o número de classes em hospitais no Brasil é satisfatório? Ainda é restrito, né? Nós temos um universo muito grande de hospitais, né, e crianças
que em diversas situações que ainda se encontram sem o atendimento educacional durante o período de tratamento de saúde ou hospitalização. Tá certo, professora Beth, obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, eu volto com a doutora Débora Angeli. Ela é pediatra aqui do Hospital Municipal Jesus. Voltamos, pessoal. Vamos lá? Desse encaminhamento. A Beth, que é a professora, junto com as outras professoras da escola, ela vai às enfermarias e ela conversa com os médicos para que a gente entenda se aquela criança tem condições de frequentar a escola. Aqui no hospital a gente tem 2 trabalhos, um trabalho das crianças que vêm para a classe hospitalar e um trabalho no leito. O que diferencia isso? Algumas coisas são importantes que sejam avaliadas para que esse movimento possa acontecer. A primeira é a condição clínica do doente. Existem algumas crianças que estão ainda numa fase mais crítica da sua doença e que não podem sair do leito, por exemplo. Existem algumas cardiopatias, por exemplo, crianças que naquele momento ficam restritas ao leito porque o simples levantar e sair da cama pode interferir no seu quadro clínico. Essa é uma questão. Existem algumas questões, por exemplo, infecciosas. Crianças que estão com germes multiresistentes, que a gente chama de precaução de contato e que então não podem ficar com outras crianças no mesmo espaço. Isso também é levado em conta. Enfim, existe sempre uma avaliação daquele quadro, a gente avalia quadro a quadro, junto com a escola, para que a criança possa se beneficiar em vir para a escola, mas ao mesmo tempo a gente sempre diz, a gente está dentro de um hospital, a gente não pode esquecer qual é a prioridade, né, do cuidado da criança ainda como paciente, mesmo que a gente queira que ela participe da escola, porque a gente sabe que isso é super importante para ela. Débora, qual o benefício para a criança, né, o benefício para a saúde da criança, frequentar a classe escolar? A gente, quando fala de classe hospitalar, mesmo quando a gente fala fora do hospital, para as pessoas que não frequentam o hospital, que nunca viram o hospital, a gente pensa logo no benefício primeiro deles, que seja a manutenção, né, da escola dentro da vida da criança. Assim a criança não vai perder aula, vai continuar dentro do seu programa de escola. Mas a gente vendo dentro do hospital, a gente entende que isso vai muito além. Extrapola muito a questão escolar, até porque a gente sabe que a escola é muito mais do que aprender matemática, né, português, que na verdade existe uma coisa da convivência, que é fundamental. Eu digo que nesse espaço as crianças resgatam o seu lugar de criança, né? E na rotina da criança, a coisa mais forte é a escola. A criança vai à escola todo dia. Então ela está no hospital, mas ela vai à escola todo dia. Eles ficam ávidos para vir para a escola. A gente até brinca, porque nunca viu criança querer tanto para a escola quando está dentro do hospital. Porque na verdade aqui eles vão de novo, né, ver os seus pares, ter a figura da professora, que é uma figura tão forte para eles, a brincadeira, as questões lúdicas e o aprendizado. Então, na verdade, a gente entende como profissional da saúde que existe um impacto muito forte e muito positivo na recuperação da criança, a passagem dela pela escola. A escola representa dentro do hospital um lugar de eleição, assim. As crianças, na verdade, aproveitam muito e elas se beneficiam muito desse espaço. E a colocar em prática esse sentido amplo da saúde, né, que é até preconizado pela OMS, né? Com certeza. A gente também tem falado muito sobre isso. Não existe saúde dissociada de educação, né? Até porque a gente aqui no hospital, a gente também conta com outras pessoas trabalhando com a gente, a nutrição, a psicologia, o serviço social, as crianças e as próprias famílias, elas às vezes aqui, elas têm a oportunidade de ter conhecimento e de tirar dúvidas que vão muito além da questão da saúde mesmo, né? E exatamente, amplia essa questão da saúde, né? A saúde é muito mais do que você dar um remédio, receber um remédio e tratar de uma doença, ponto. Agora, e a rotina do hospital? Porque assim, o Sistema Único de Saúde tem um programa Saúde na Escola, né? Que a equipe de saúde da família vai até a escola fazer prevenção e promoção à saúde. Aqui é o contrário, a escola vem até o hospital. Como é que se dá essa relação entre os profissionais da saúde e os profissionais da educação dentro aqui do Hospital Municipal Jesus? Na verdade, eu acho que o Hospital Municipal Jesus já tem essa escola há muito tempo. Então, as pessoas já trabalham aqui com a história da escola aqui dentro, então já faz parte da rotina. Vou te falar que a gente nem sente muito isso, assim, existe alguma questão? Não existe, corre muito liso, né, muito tranquilo. A Beth, a professora, e as outras professoras da escola, a escola, ele é um espaço já que faz parte, como as enfermarias, como o CTI, como a UI, a classe hospitalar, ela está totalmente já situada dentro do hospital de uma maneira muito tranquila.
Até porque, assim, cada caso é um caso mesmo. Quando existe alguma questão, a gente vai e trata daquele paciente. Por exemplo, o paciente X não pode ir hoje porque ele vai ter que fazer o exame tal, né? Ou então hoje a criança não está bem, hoje ela não vai. Não significa que nos 30 dias de internação ela não vá. Em algum momento a gente aponta, oba, hoje já pode ir, né? Então, na verdade, existe uma rotina que já está construída e que não interfere e nem cria nenhum tipo de, sabe, uma situação constrangedora para nenhum dos lados. Pelo contrário. E a gente também sempre tem uma questão. Por exemplo, de manhã o médico vai passar visita no leito, vai examinar, vai colher exame, precisa falar com a mãe. Naquele momento a criança está lá, né? Eles ficam pedindo, a gente quer ir para a escola, Não, espera um pouquinho, a gente agora vamos examinar, vamos ver como é que tá, vamos colher um exame. Existe uma rotina mais ou menos programada. Claro que rotina é uma coisa para ser quebrada. Então, eventualmente, a gente tem uma ou outra criança que a gente tem que fazer de uma maneira diferente. Mas, assim, a coisa corre muito lisa. Eu não acho que a gente tem nenhuma interferência. Então, esse intercâmbio funciona, né? Funciona muito bem. Funciona muito bem. Na verdade, eu acho que é um exemplo, né, que saúde e educação estão juntos, combinados. E aqui é um exemplo verdadeiro, prático, de uma coisa que existe há muito tempo e que funciona muito bem. Existe também um trabalho fora do hospital para orientar a mãe dessa criança, como que ela deve agir na escola, ao professor da escola? Sim, existe durante o período da internação, a mãe já vai entendendo, por exemplo, a questão de ter que tomar um remédio, ou que a criança é submetida a uma cirurgia, ou que ela vai sair do hospital e por algum tempo ela não vai poder participar de algumas atividades dentro da escola. Isso é conversado com a família e às vezes um relatório. Muitas vezes um relatório, se existe uma restrição formal, um relatório é feito para que possa ser entregue à escola. Durante o período também da internação, a escola aqui e na direção da escola entra em contato com as escolas que as crianças são matriculadas regularmente, para trocar algumas figurinhas, né, para poder falar um pouco. Porque também uma coisa muito interessante que a gente vê, talvez porque a gente esteja numa classe de 30, a gente está com uma criança daquela classe, às vezes através daquele momento da internação a gente consegue identificar questões que são próprias da escola e que a escola não está conseguindo ver. E aí a gente entra em contato. A gente já recebeu muitas vezes professores da rede pública do Rio de Janeiro, diretores de escola, que vêm aqui para a gente poder conversar sobre A, B ou C. Então a gente, esse trabalho ele é estendido sim. A gente faz crianças que às vezes não estão matriculadas regularmente na escola, ou que não frequentam a escola por alguma questão, às vezes uma questão social, às vezes uma questão de doença mesmo. A gente resgata isso através desse tempo da internação. Então a gente consegue, através da internação, a internação não fica sendo assim, aquela coisa tão ruim, que é só para tratar aquela doença e ponto, né? Às vezes através desse momento da internação a gente consegue alguns ganhos que são bem importantes para aquelas crianças. Agora você está aqui há 2 anos nesse projeto, né? Como é que é para o médico sair daquele lugar dele, né? Médico e paciente que tem aquela barreira e se envolver dessa forma com o paciente, com a família do paciente? Bom, eu como pediatra começo falando que é impossível ser pediatra e não gostar de pai e mãe. Eu brinco, né? Falei assim, que você não gosta de pai e mãe, não vai fazer pediatria. A relação médico-paciente, eu acho que ela, em qualquer nível, ela é sempre uma coisa delicada, né? Porque pelo entendimento, pela maneira como o médico fala, pelas coisas que as pessoas já trazem, né? Do seu próprio conhecimento dentro daquilo que elas constroem dentro da sua área de conhecimento, da sua área de convivência. Então, é sempre uma coisa delicada. No caso da criança, a gente ainda tem mais um outro fator, que é a interferência de pai e mãe, que estão ali no meio. Eu não acredito num tratamento de qualquer coisa dentro da saúde onde a comunicação não exista. Eu acho que hoje, isso não é dito só por mim, existem milhões de trabalhos em comunicação e saúde. A gente fala isso do paciente que está na enfermaria, fala isso no paciente que está no ambulatório, no paciente que está no CTI, numa situação crítica. É fundamental que essa comunicação exista, né? Assim, eu acho que a gente, como médico, a gente tem trabalhado muito isso no campo, na medicina, com os nossos colegas e com os profissionais da área de saúde, e a gente vê que a população ela é ávida por conhecimento, é ávida pelas informações médicas. A palavra médica é uma palavra muito forte, né? Eu vejo isso aqui, as mães trazem, mas o doutor falou isso, sabe? O doutor falou, né? Então, assim, é importante que a gente fortaleça essa relação cada vez mais, e o retorno que a gente tem nisso, aqui com esse trabalho que a gente tem, que aqui a gente acha que cada vez mais a gente busca isso, né? No trabalho da escola, no trabalho na reunião com as famílias, é um retorno muito positivo. Tá certo, doutora Débora. Muito obrigado por essa entrevista aqui no Bate-Papo na Saúde. Parabéns pelo seu trabalho aqui no Hospital Municipal de Jesus. Pessoal, vocês viram aí, né? Nada melhor do que a gente ouvir o ponto de vista
dos próprios profissionais que trabalham atuando aí nessa questão da classe hospitalar, né? Vocês viram como é importante na vida da criança e do adolescente, como é bem visto, né, por elas, pelas próprias crianças e pelas famílias também, esse tipo de trabalho dentro da unidade hospitalar. Então, gente, é um trabalho muito legal. Eu não conheço, por isso que eu falei para vocês que eu estou aprendendo, assim como você que está do outro lado. Eu estou aprendendo, né? Estou conhecendo mais e mais. Eu já conhecia, mas quanto mais conhecimento, melhor, né? Vai abrindo assim um leque de conhecimento muito grande para nós, né? Somente eu que sou estudante da área. Então, para mim é gratificante aprender mais e mais sobre a psicopedagogia no geral e todas as áreas que envolvem ela. É muito legal, gente. Eu sou apaixonada. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudar neste curso, né? De estudar as áreas, as disciplinas, na verdade, relacionadas a este curso. Eu gosto demais. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Uma ótima noite para vocês e até o dia de amanhã, se Deus quiser. Vou tentar amanhã postar os vídeos mais cedo um pouquinho, né? E amanhã eu vou ver se eu trago coisas novas para vocês aprenderem mais e mais comigo aí, tá bom? Até mais. Até a próxima.